Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo. Acabei de assistir a luta do Mike Tyson. Gostaria muito que ele tivesse vencido, né? Mas não venceu. Vou colocar aí alguns trechos da luta, né? Eu gravei aqui na câmera, espero que eu não tome strike por causa disso, porque a imagem da Merdfix você já sabe, né? O que acontece. Mas vamos lá. O Mike Tyson, meus irmãos, ele é um bom exemplo para todos nós de como você deve envelhecer, né? O Mike Tyson, ele até poderia ter tido mais chance nessa luta se ele tivesse sido um cara como, por exemplo, o Popó um cara que ainda continua treinando, um cara que não se desgastou tanto, né? Agora, 58 anos contra um cara de 27 realmente complica, né? A idade chega para todo mundo. Me fez, inclusive, lembrar, assistindo a luta ali, primeiramente do Rock Balboa, né? Que no Rock 6 a gente vê isso aí, o Rock já velhão, e lutando contra um cara, né? E perde por pontos. Aconteceu a mesma coisa com o Mike Tyson. Mas também me fez lembrar daquele personagem do Yu Yu Hakusho, que é o Toguro, né? O Toguro, ele era o cara mais forte da época dele, né? Tanto é que ele ganha o torneio do anime que se chama Torneio das Trevas. Ele vence esse torneio. E a partir dali ele pensa, cara, o meu maior problema não é ficar mais forte ou algo do tipo. O meu maior problema, porque ele achava que conseguiria evoluir muito a partir dali. Mas o que ele temia era que a velhice ia chegar. Então, por mais que ele atingisse o auge do poder, e ele sentia que aquele era o momento, o corpo dele não ia preservar aquela força por causa da idade, que a idade chega para todo mundo. Então ele vende a alma dele em troca de um corpo, não por mais força, por mais poder, porque isso ele já tinha e era capaz de conseguir mais. Ele vende a alma dele em troca de um corpo que preservasse esse poder ao adquiri-lo. Ele ficou tão forte no anime que ele acaba dividindo, né, o poder dele em vários níveis de poder, 10%, 20%, ele vai colocando conforme ele vê o inimigo. Então é bem bacana essa história do Toguro, porque eu acho que todo atleta ele acaba pensando isso. Eu que não sou, já penso, né? Porque você vê realmente que os seus ossos vão ficando mais secos. Eu vejo hoje, pronto, quando a gente faz as investigações mesmo, que eu tenho que descer um barranco, pular um muro, alguma coisa desse tipo, que você pula, você já sente, né, aquilo ali a mais. Então nessa luta do Tyson também você viu, quando ele até começa ali mais animado, mas quando ele começa a tomar os primeiros golpes, você vê que ele sente mais, né? Porque querendo ou não, meu irmão, o cara já tá com os ossos ressecados, né? As pancadas na cabeça faz o cara tontear muito mais do que quando você é mais jovem. Não dá pra vencer o tempo, velho. O tempo sempre vence. Não é à toa que também quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas no meu diário, há muitos anos atrás, inclusive muita gente até me criticava, Davi, você coloca aí o ceifeiro, mano, né? Que tem a imagem principal do canal, tem o de costas assim com a faca e o ceifeiro na frente, né? E o ceifeiro ele usa sempre uma foice e um relógio. E justamente porque a imagem do ceifeiro é o próprio tempo, né? O tempo vai ceifar tudo e a todos. Menos Deus, claro, né? Deus está acima do tempo, mas nós, meros mortais, as coisas mortais, uma hora ou outra serão ceifadas. Outra coisa também, meus irmãos, que a gente tem que observar nessa luta. Primeiro que o novato, né, que ele é um influencer, mas a galera tem esse negócio de pegar no pé do cara. Ah, ele era influencer. Eu acho que ele começou como influencer, mas hoje ele é um boxeador. Você vê que o cara se dedica aos treinos, né? E tem umas partes ali quando ele começa a ir muito pra cima do Tyson. E eu já assisti a outras lutas do Tyson, né? Até agora, né? Já mais velho. Mas quando eu era criança também a gente via. Mas assistindo hoje, você via a pegada que o cara tinha, né? O cara era um monstro mesmo, de verdade. E o Paul, ele deu uns 2 ou 3 vacilos ali, que se fosse o Tyson, com pelo menos 10 anos a menos, meu irmão, aí o resultado era outro, né? Um Tyson, vamos dizer, com 10 anos mais novo, que não tivesse desgastado tanto, teria derrubado ele facinho, porque apesar da pouca idade, né, 27 anos, ele não tem o mesmo talento, né, de um grande lutador. Ele é um bom lutador, mas não é um grande lutador, né? É muito difícil um cara como ele se tornar campeão. Acho que não, ele não tem essa habilidade toda. Então aí você vê o peso da idade, né? Mesmo não tendo essa habilidade toda, por conta de ser mais jovem, o cara acaba levando uma vantagem muito grande e faz um dos maiores campeões, se não for o maior campeão da história, perder, né? Por causa da idade. Então, meus irmãos, eu acho que isso fica a lição para todos nós. A idade vai chegar. É inevitável, né? Então, o que você pode fazer é se preparar o melhor possível para ela. Como é que anda a sua alimentação? Como é que anda as suas noites de sono? Você está como o Davi, dormindo tarde?
Mas pelo menos eu, embora eu durma tarde, eu tento dormir às 7, 8 horas por dia. Mas mesmo assim, o horário ideal para você dormir é sempre à noite, por conta da glândula pineal, né? Ela só fecha totalmente no escuro. Eu até quero dar uma ajeitada no meu quarto para deixar 100% escuro por conta disso, né? O Dr. Lai Ribeiro já explicou. E a dieta, meus irmãos, como é que tá? Você está cortando o açúcar, você está conseguindo evitar produtos industrializados, porque não dá, né, para você conseguir um corpo feito do Toguro, ainda mais como ele conseguiu, nem queira, né? Mas dá para você preservar melhor esse que você tem, né? O mal do ser humano é isso, é pensar que sempre vai ter o amanhã, mas como esse amanhã vai vir, faz toda a diferença, né? Porque é o que o Dr. Lai Ribeiro também explicou isso, né? Você vai envelhecer. Agora, você pode dar o seu melhor nos últimos momentos, como semelhante a uma lâmpada, né? Que brilha intensamente antes de se apagar, ou você pode ficar praticamente um morto-vivo, né? Dependendo de meio mundo de tratamentos para continuar respirando. Então, eu acho que a decisão, você começa a tomar agora, você bate seus 30, 35 anos, é a hora que você tem que começar a pensar nisso. Meus irmãos, no mais, né, como você está vendo a luta aí, foi nostálgico ver, né? Principalmente quando o cara falou assim, ele disse, talvez essa seja a última apresentação que a gente esteja vendo do Tyson, né? E apesar de estar bem velhão ali, de todo jeito, meu irmão, ainda valeu a pena, né? Porque saber que aquele cara conquistou tanta coisa, a história dele no boxe é um monstro, cara. O cara é um monstro, né? E inspirou, inclusive, personagem no Street Fighter, aquele Balrog, né? Que inicialmente se chamava Mike Bison, né? Mas aí eu recebi um processo justamente do próprio Tyson na época, porque era ele, né? O Balrog era ele. Aí mudaram o nome dos personagens, né? Dos chefes. No caso, só não mexeram em Sagat, mas o Vega virou Bison, Mike Bison. E o Balrog, que era o Vega, trocou, né? Os dois. Então, trocaram esses nomes aí para se livrar dos processos. Diz inclusive que o Fei Long, né? Para quem manja de Street Fighter, não voltou nesses Street Fighters mais novos, parou ali no 4, por causa de um processo também da família de Bruce Lee, né? Porque o Fei Long é de fato o Bruce Lee. Mas, lógico, a Capcom não quer pagar os direitos, né? Então prefere excluir o personagem do que pagar os direitos. E pior é isso, né? Hoje com os gráficos mais realistas, fica mais difícil tapear, né? Dizer, não é não, é só um boneco parecido. Agora os gráficos são realistas, é tudo 4K, 8K. Fica difícil manter a mentira. Mas meus irmãos, hoje um vídeo mais descontraído, porém não deixa também de mostrar como a humanidade está imbecilizada, né? Porque você botar um cara de 27 anos contra um cara de 58 e isso bombar, só mostra, né? Claro que o Tyson também, mas mostra também como as pessoas, elas perderam um pouco a noção, né? Você vê que essas lutas não existiam antigamente, né? Não se fazia esse tipo de luta, porque as pessoas sabiam que não tem condição nenhuma, né, de uma pessoa com essa idade vencer. Mas o Popó tá vencendo, mas o Popó tá enfrentando pessoas que não são lutadoras de verdade, né? São pessoas que enganam e dá aquela arranhada ali, né? Aí dá ainda para fazer uma luta, mas se colocar contra um lutador mesmo profissional, tem condição porque a pessoa já passou, né? Então você vê como antigamente a galera tinha noção disso e hoje não tem. Outro ponto que isso sim eu acho bom ainda, o ponto positivo disso é que, apesar de todos os problemas das gerações estarem piorando, ainda nós continuamos torcendo sempre pelo mais fraco, né? É aquela coisa, você compra uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini, um carrão desse, um R8, e um cara bota para acelerar com você com um golzinho quadrado. Cara, a massa inteira vai torcer pelo gol quadrado. Porque a gente tem isso dentro de nós, né? De sempre torcer pelo mais fraco, sempre querer que o impossível aconteça, né? E a vitória, e eu acredito que eu acho que eu chamo ele de Jack Paul, né? O galego lá, parece um viking, né? O cara que lutou com o Tyson, né? O influencer. Eu comecei, né? Eu não via ele com bons olhos, mas eu achei ele um cara do bem ali quando ele não nocauteou. Eu achei que nos últimos minutos ali ele poderia ter nocauteado se ele quisesse, mas ele preferiu respeitar, inclusive ele faz a referência, né, como você tá vendo aí. Eu achei isso legal, mano, porque tava todo mundo ali torcendo pro Tyson, e se ele derrubasse o Tyson, era como se, sabe, você jogasse o sonho e a ilusão do povo, você estivesse batendo nisso. Aí o povo já sofre tanto pra quê, né, família? Então eu achei bacana da parte dele. Se eu também fosse lutador, que eu não sou,
Mas se eu fosse, eu acho que eu também agiria dessa forma. Eu não teria derrubado não também, mesmo que eu pudesse, né? Porque é uma lenda, velho. E a pessoa tem que ter noção, pô, eu tô ganhando aqui somente por causa do tempo. Porque se esse cara tivesse em forma, era caixão e vela preta, meu irmão. Ali eu acho que no primeiro round mesmo o Tyson despachava ele, né? Quando ele tava realmente em forma. Até o Popó comenta isso, o Popó tava comentando. E é isso, meus irmãos. Você queria saber o resultado da luta, foi esse, né? Acho que você já sabe, a coisa na internet é muito rápida, né? Mas é isso. Me diz aí, meu irmão, o que você pensa pro futuro? Eu, sinceramente, o que mais além de perder, né? A gente vê que vai ficando velho mesmo. Além de tudo isso que acontece, o pior que eu acho é essas autoridades novas que vão vir, né? Se hoje a gente tem praticamente assim as mesmas idades, parecida ainda, a gente já sofre. Agora imagina a gente fragilizado, mano, na mão dessa galera. Fazer o que, né? É como Deus quer. Mas deixa aí os teus comentários. Diz se você assistiu a luta, se você estava interessado, né? Para mim o lado oculto dessa história aí, dessa luta, é isso, né? Primeiro, a falta de noção das pessoas de achar que um cara de 58 anos vai vencer um de 27, mas também vem esse lado positivo aí de ver que as pessoas ainda continuam torcendo sempre pelo mais fraco e sempre pelo impossível, né? Quem sabe a gente consegue mudar algumas coisas, né, meus irmãos? A esperança é a última que morre. Então deixa aí teus comentários, fala o que você espera pro futuro. Fé em Deus, meus irmãos, vamos pra cima. Um abraço e fui!